Você já parou para pensar se está realmente vivendo ou apenas existindo? Se cada pensamento, cada escolha e cada ação estão realmente te levando para onde você quer chegar? Hoje, eu quero te convidar para uma jornada profunda. Uma jornada sobre consciência elevada, fé inabalável e o poder de transformar sua vida de dentro para fora. Vamos juntos descobrir como pequenos ajustes na sua mente podem atrair grandes resultados, criar oportunidades que você nem imaginava e desbloquear todo o seu potencial. Antes de começarmos, faça algo importante. Se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo que pode transformar sua vida. Deixe o seu like, porque ele mostra que você está pronto para agir. E comente aqui embaixo dizendo: eu quero elevar minha consciência. Isso vai reforçar o compromisso com a sua própria evolução. Prepare-se, porque o que você vai ouvir hoje não é apenas teoria. É uma experiência capaz de despertar a força que existe dentro de você e abrir portas para resultados extraordinários. O poder está na sua mente e a mudança começa agora. Você se lembra da primeira vez em que percebeu que a vida não poderia ser vivida de forma automática? Que existir sem propósito era como caminhar em um labirinto sem saída? João sentiu isso em uma manhã silenciosa, olhando pela janela de seu pequeno apartamento. O mundo lá fora parecia girar rápido demais, e ele ainda se sentia preso, limitado por medos invisíveis e hábitos que o mantinham estagnado. Ele percebeu que a verdadeira riqueza não estava nos bens materiais que acumulava, mas na clareza da mente e na força de sua consciência. Cada pensamento negativo era uma corrente, cada dúvida um obstáculo invisível. Mas a cada pergunta que fazia a si mesmo, estou realmente vivendo ou apenas existindo? Uma centelha de mudança surgia. Napoleon Hill nos lembra: o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Essas palavras ecoaram na mente de João como um chamado urgente. Ele sabia que não bastava apenas desejar. Era preciso acreditar profundamente, sentir cada célula do corpo imersa na possibilidade de algo maior. Em frente ao espelho, ele pronunciou com firmeza: minha mente está aberta e meu espírito se eleva a novos patamares. E naquele momento algo mudou. Uma energia invisível começou a fluir, despertando uma força interior que até então ele desconhecia. Era como se o próprio universo sussurrasse: se você elevar sua consciência, grandes resultados começarão a se manifestar em sua vida. E então, João deu o primeiro passo silencioso, mas decidido, rumo a uma vida consciente. Uma vida em que cada pensamento, cada escolha e cada ação seria um reflexo de sua mente elevada. Porque a verdade é clara: quando você transforma sua consciência, transforma sua realidade. João sentiu que algo dentro dele estava despertando, mas sabia que apenas a consciência não seria suficiente. A vida continuava a testar sua determinação, apresentando desafios que pareciam maiores do que ele poderia suportar. Cada dia trazia pequenas provações. O trabalho exigente, as cobranças silenciosas da sociedade, a sensação de que estava sempre atrás de algo que nunca chegava. Em uma manhã cinzenta, enquanto caminhava pelas ruas quase desertas, João percebeu que tudo ao seu redor refletia a sua própria mente. O medo de falhar, a insegurança diante do futuro, a dúvida sobre seu próprio valor, tudo parecia se materializar nas circunstâncias externas. Ele se perguntou se algum dia seria capaz de atravessar aquela tempestade sem perder o rumo. Foi nesse instante que a palavra fé se revelou de forma inesperada. Não uma fé religiosa, nem uma fé superficial, mas uma fé profunda e inquebrantável em algo maior do que ele mesmo. João percebeu que os obstáculos não eram inimigos, mas professores silenciosos, trazendo lições que só poderiam ser compreendidas através da confiança absoluta no processo da vida. Enquanto caminhava sozinho por um parque vazio,
Ele observava as árvores firmes, mesmo diante do vento cortante, e os pássaros que continuavam seu voo, apesar da tempestade que se aproximava. A natureza parecia sussurrar uma verdade que ele já conhecia, mas ainda não conseguia absorver completamente. A força da vida não está na ausência de desafios, mas na capacidade de permanecer firme, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. João começou a perceber que a fé verdadeira não era passiva. Não se tratava de esperar que a sorte o encontrasse, nem de desejar que o impossível se tornasse possível. Era uma força silenciosa, que exigia coragem, paciência e persistência. Ele percebeu que muitos abandonam seus sonhos porque a fé não é cultivada diariamente. É frágil se não for nutrida com experiência, reflexão e compreensão do próprio valor. E assim, mesmo sem palavras ou afirmações, João sentiu algo se expandir dentro dele. Uma confiança silenciosa, firme e profunda, capaz de transformar sua percepção da realidade. Ele sabia que não poderia controlar todos os eventos à sua volta, mas poderia controlar sua reação, sua postura e a intensidade com que entregaria sua energia ao mundo. A fé, João compreendeu, não é um sentimento passageiro. É a fundação invisível sobre a qual grandes realizações se constroem. Sem ela, o talento se perde, o esforço se dissipa e os resultados permanecem fora do alcance. Com ela, mesmo os caminhos mais tortuosos tornam-se claros, mesmo as sombras mais densas revelam luz. Naquele dia, João continuou sua caminhada, sentindo-se mais leve, mas consciente de que a fé seria seu guia nas próximas batalhas da vida. Ele ainda não sabia exatamente como tudo se desenrolaria, mas pela primeira vez, ele não sentiu medo de enfrentar o desconhecido. Ele aprendeu que quando se caminha com fé, cada passo, mesmo incerto, conduz à direção certa. E cada desafio é apenas mais uma lição a ser assimilada. João sentiu a fé tomando forma dentro dele, mas algo ainda o prendia, a hesitação. Ele passava horas refletindo, planejando, imaginando o futuro que desejava, mas cada plano parecia distante, quase intangível. A vida não esperava, e ele percebeu que a consciência e a fé, embora essenciais, precisavam de algo mais: movimento, a ação. Numa tarde silenciosa, enquanto revisava mais uma lista de objetivos que parecia interminável, João lembrou-se de uma frase que lera em um antigo livro de Napoleon Hill: "A mente só realiza através da ação." Era simples, direta e esmagadora em sua verdade. Ele entendeu naquele instante que todos os seus pensamentos e reflexões não teriam impacto algum se não fossem transformados em passos concretos, imediatos e decididos. O primeiro desafio surgiu inesperadamente. Uma oportunidade pequena, aparentemente trivial, apareceu diante dele. Ajudar um amigo em um projeto que não pagaria nada, mas exigiria sua presença e dedicação completa. Muitos teriam ignorado, dizendo que não valia a pena, que era perda de tempo. João sentiu a resistência natural da mente, que sempre busca o caminho mais confortável. Mas a voz interior, firme e insistente, o impulsionou. Era hora de agir, sem hesitar. Ao se engajar naquele projeto, João descobriu algo surpreendente. Cada tarefa, cada esforço dedicado com atenção e compromisso criava novas possibilidades. Pessoas notavam seu empenho. Portas se abriam onde antes havia apenas paredes. Ele compreendeu em carne e alma que a ação imediata tem um poder quase mágico. Transforma circunstâncias, molda realidades e cria oportunidades invisíveis para aqueles que se dispõem a avançar, mesmo sem garantias. Enquanto caminhava sozinho à noite, refletindo sobre o dia, ele percebeu que a hesitação é o maior inimigo do sucesso. A mente cria 1000 desculpas para adiar a ação. Medo de falhar, medo de se expor, medo do desconhecido. Mas a realidade é implacável. O mundo não espera,
O tempo não pausa, e cada momento perdido é uma chance que nunca mais retornará. João começou a se observar de maneira profunda. Ele percebeu que muitas de suas limitações eram apenas construções mentais que cresciam com cada adiamento, com cada amanhã eu faço, e que cada passo dado, mesmo pequeno, carregava dentro de si a força para mover montanhas. Ele compreendeu que a ação imediata não precisa ser grandiosa, mas precisa ser consistente e determinada. Nos dias seguintes, João se comprometeu a agir sem esperar perfeição, a enfrentar cada desafio assim que surgisse, a não adiar decisões importantes. Ele percebeu que a verdadeira liberdade surge quando se age com consciência e determinação, quando se transforma intenção em movimento e pensamento em realidade. A cada passo que dava, a vida parecia conspirar de maneiras sutis, quase invisíveis. Um encontro inesperado, uma conversa que despertava novas ideias, uma oportunidade que surgia exatamente no momento certo. João aprendeu que a ação cria energia e que essa energia atrai circunstâncias alinhadas com o que se deseja profundamente. Ao fim daquele ciclo, ele sentiu algo que jamais havia sentido antes: uma confiança serena, que não dependia do sucesso imediato nem da aprovação alheia. A ação imediata havia se tornado sua aliada invisível, uma força silenciosa que mudava tudo sem alarde. Ele entendeu que a mente pode planejar, a fé pode guiar, mas apenas a ação transforma sonhos em realidade concreta. Naquela noite, enquanto observava as estrelas, João percebeu que a vida é uma sucessão de momentos e que cada momento exige movimento. Pensamento sem ação é apenas sombra. Fé sem movimento é apenas esperança vaga. Mas quando consciência, fé e ação se encontram, nasce uma força invencível, capaz de transformar qualquer obstáculo em oportunidade, qualquer desafio em aprendizado e qualquer sonho em realidade. E assim, João começou a caminhar por sua própria vida como nunca antes, decidido a não esperar, a não adiar, a transformar cada pensamento e cada impulso em movimento concreto. Ele compreendeu finalmente que o poder da ação imediata não está no que se faz, mas no compromisso de agir agora, hoje, sempre. Após semanas mergulhado na ação, João percebeu que nem toda movimentação trazia progresso real. Ele corria, buscava, se esforçava, mas algo ainda parecia escapar de seu alcance. Foi então que percebeu uma verdade que sempre estivera diante de seus olhos. Nem toda energia aplicada com intensidade produz resultados significativos. A chave era aprender a direcionar cada pensamento, cada gesto, cada minuto de sua vida para aquilo que realmente importava. João começou a observar seu dia a dia com rigor quase clínico. Quantas horas ele gastava em tarefas que não contribuíam para seus objetivos maiores? Quantas preocupações consumiam sua mente, distraindo-o de ações que poderiam transformar sua realidade? Ele percebeu que o mundo estava cheio de ruídos, notícias, opiniões, distrações, demandas alheias, e que a mente, quando dispersa, perde sua força natural. Em um café silencioso, enquanto folheava um caderno antigo, João começou a registrar tudo o que realmente importava. Suas metas mais profundas, suas prioridades, suas paixões. Não eram desejos superficiais ou ambições alheias, mas aquilo que fazia seu coração pulsar com intensidade. Ele percebeu que foco não era apenas escolher uma direção, mas eliminar tudo que desviava sua atenção daquilo que realmente refletia sua essência. A vida, João descobriu, é generosa com aqueles que sabem concentrar suas forças, mas ela é implacável com aqueles que dispersam energia em 1000 direções, tentando abraçar tudo e acabando por não abraçar nada. Ele lembrava das árvores que observava em sua infância. Algumas cresciam altas e firmes, outras permaneciam retorcidas e fracas.
A diferença estava na profundidade de suas raízes e na direção de sua energia. João entendeu que sua mente precisava ser como essas raízes, firme, direcionada e resiliente. Nas semanas seguintes, ele começou a testar essa nova disciplina. Aprendeu a dizer não, sem culpa, a recusar tarefas que não contribuíam para sua evolução, a priorizar encontros que elevavam sua visão, a escolher leituras que alimentassem sua mente e espírito. Descobriu que o foco exigia sacrifício, mas também oferecia liberdade. Liberdade para decidir o que merecia sua atenção. Liberdade para investir seu tempo em ações que realmente criavam valor. Em suas caminhadas solitárias pelo parque, João refletia sobre o poder da mente concentrada. Ele percebeu que cada pensamento disperso cria frustração e desgaste, enquanto cada pensamento direcionado gera clareza, energia e magnetismo. Era como se o universo respondesse à intensidade e à qualidade de seu foco, abrindo portas e revelando oportunidades apenas para aqueles que se mantêm firmes naquilo que realmente importa. Ele também notou um efeito inesperado. O foco revelava verdades ocultas sobre si mesmo. Questões internas que antes pareciam confusas começaram a se organizar, revelando padrões, bloqueios e talentos esquecidos. O que antes era caos mental, agora se tornava mapa de ação. Cada decisão se tornava mais consciente, cada passo mais seguro, cada desafio mais facilmente contornado. João percebeu que, ao concentrar-se no essencial, cada pequena vitória se multiplicava. Uma conversa estratégica, um aprendizado aplicado, um hábito diário cultivado com atenção plena. Tudo se transformava em alicerce sólido para conquistas maiores. Ele sentia o poder silencioso de sua mente direcionada, uma força invisível que atraía oportunidades e moldava sua realidade com precisão quase sobrenatural. E então, numa tarde silenciosa, João sentiu pela primeira vez uma paz rara. Sabia que o caminho para grandes resultados não estava na intensidade frenética do esforço, nem na quantidade de ações realizadas, mas na qualidade do foco aplicado àquilo que verdadeiramente refletia sua essência. Ele entendeu que a mente elevada não se dispersa. Ela cria um raio de luz tão potente que ilumina o caminho, afasta a dúvida e transforma até os obstáculos mais densos em degraus para a realização. A partir desse dia, João decidiu que cada pensamento, cada movimento e cada decisão seria guiado pelo foco no essencial. Ele se sentiu mais livre, mais forte e mais preparado para enfrentar o mundo com clareza, porque agora sabia: quem domina seu foco, domina a própria vida, e nada pode resistir a uma mente concentrada, decidida e consciente de sua missão. João começou a perceber que, mesmo com a consciência desperta e o foco no essencial, a vida continuava a apresentar desafios que pareciam maiores do que ele poderia suportar. Cada passo adiante encontrava resistência, uma decisão profissional que não rendia, uma amizade que se deteriorava, oportunidades que desapareciam antes mesmo de se concretizarem. Era como se o mundo testasse a força de sua mente e a fé que havia cultivado. Num desses dias, enquanto caminhava sozinho por ruas silenciosas, sentiu uma sensação estranha de impotência. Olhou para o horizonte e viu pessoas seguindo caminhos previsíveis, acomodadas na rotina, aceitando obstáculos como limites definitivos. E se fosse assim para sempre? Pensou. E se ele nunca conseguisse atravessar aquela barreira invisível que parecia segurar seus maiores sonhos? Foi então que João começou a enxergar os obstáculos sob outra perspectiva. Cada dificuldade, percebeu ele, não era um muro a ser contornado, mas um teste, uma lição disfarçada, um convite a desenvolver força interna. As provações, mesmo dolorosas, tinham o poder de moldar sua mente, refinar seu caráter e fortalecer sua determinação.
Ele compreendeu que aqueles que desistem diante do primeiro desafio nunca conheceriam a verdadeira grandeza. Enquanto enfrentava uma crise no trabalho, projetos cancelados, metas não cumpridas, críticas inesperadas, João se lembrou de um princípio que lera em Napoleon Hill. Toda adversidade traz consigo a semente de um benefício equivalente. Ele percebeu que, por trás de cada falha, havia uma oportunidade invisível, um aprendizado que ainda não tinha sido assimilado. Cada obstáculo escondia uma chave para seu crescimento se apenas ele tivesse coragem de procurar. Nos dias seguintes, João começou a mudar sua abordagem. Em vez de lutar contra os problemas de maneira desesperada, ele aprendeu a observá-los com atenção, analisar cada detalhe e buscar soluções criativas. Ele descobriu que muitas vezes os obstáculos não estavam fora de si, mas dentro. Medos, inseguranças, hábitos autodestrutivos que precisavam ser reconhecidos e transformados. Ele começou a enfrentar o mundo com uma nova postura. Não mais recuava diante da dificuldade, mas avançava, mesmo quando o caminho parecia incerto. Descobriu a força silenciosa da persistência, da paciência e da coragem inabalável. Cada desafio superado, por menor que fosse, alimentava sua confiança e reforçava a certeza de que estava no caminho certo. João também percebeu que os obstáculos tinham um efeito inesperado, revelavam aliados. Pessoas que antes passavam despercebidas começaram a oferecer apoio, insights e oportunidades. Ele entendeu que enfrentar dificuldades não apenas fortalece a mente, mas também cria conexões profundas, construídas sobre respeito, admiração e confiança. Em um momento de silêncio, enquanto observava o reflexo de sua própria imagem em uma vitrine, João sentiu uma transformação interna. Ele não era mais o homem que se deixava abater pelo inesperado. Cada dificuldade superada havia moldado um caráter firme, uma mente resiliente e uma coragem que não se curvava facilmente. Ele compreendeu que a verdadeira vitória não estava em eliminar obstáculos, mas em transcender sua própria reação a eles. A partir daquele ponto, João aprendeu que a vida nunca se tornaria completamente fácil e que a ausência de desafios seria, na verdade, um sinal de estagnação. Ele abraçou a certeza de que obstáculos são inevitáveis, mas sua mente elevada e seu espírito disciplinado tinham o poder de transformar qualquer barreira em degrau para resultados maiores. Enquanto o sol se punha no horizonte, João caminhava sozinho, mas com a sensação de que nunca estivera tão acompanhado. Cada passo era uma afirmação silenciosa de sua capacidade de superar, de aprender e de crescer. Ele sabia que a jornada ainda era longa, mas também sabia que a força que construía a cada desafio era a mesma força que atrairia grandes resultados para sua vida. Após meses de reflexão, ação e superação, João começou a perceber algo que jamais havia notado antes. Havia uma força invisível que parecia responder à intensidade de seus pensamentos e à clareza de suas intenções. Era como se o mundo estivesse se moldando, não apenas às suas ações, mas à energia que emanava de sua mente e de seu coração. No início, parecia coincidência. Uma oportunidade surgia exatamente quando ele mais precisava. Uma palavra de incentivo aparecia no momento certo. Uma situação que parecia bloqueio se transformava em avanço. Mas, com o tempo, João percebeu um padrão. Não era sorte, não era acaso. Era a manifestação de algo maior. Algo que Napoleon Hill chamava de lei da atração. Enquanto caminhava sozinho pelo parque, observando o vento brincar com as folhas, ele refletiu. Tudo que ele emanava, consciente ou inconscientemente, voltava a ele de forma ampliada. Pensamentos negativos atraíam problemas, distrações e confusão. Pensamentos claros, firmes e positivos atraíam oportunidades, aprendizado e crescimento.
Ele percebeu que cada palavra que dizia, cada sentimento que cultivava, cada ideia que nutria, tinha poder de moldar sua realidade. João decidiu então experimentar com atenção. Ele passou a cultivar pensamentos elevados, a visualizar metas com clareza, a nutrir intenções puras e intensas. Não se tratava de simples desejo ou esperança, mas de concentração profunda e direcionada. E, surpreendentemente, começou a perceber os resultados, conexões antes impossíveis, oportunidades inesperadas, soluções que surgiam com naturalidade para problemas complexos. Ele lembrou-se de uma frase de Hill: "A mente que domina o pensamento cria sua própria realidade." João compreendeu que não bastava apenas pensar positivamente, era preciso pensar com clareza, foco e convicção, alinhando seus pensamentos, ações e sentimentos em harmonia com seus objetivos. Cada pequena ação agora tinha peso, cada decisão era uma manifestação concreta de sua energia mental. Ao aplicar essa percepção, João começou a transformar até as circunstâncias aparentemente desfavoráveis. Um projeto profissional que parecia fracassado se tornou um trampolim para aprendizado. Um relacionamento desgastado se transformou em parceria baseada em respeito e confiança. Desafios que antes pareciam barreiras intransponíveis começaram a abrir portas. Ele percebeu que a lei da atração não era mágica, mas natural. O universo reflete a energia de quem age com consciência e propósito. Caminhando pelas ruas à noite, João sentiu uma conexão profunda com tudo ao seu redor. Cada passo parecia sincronizado com eventos invisíveis que se alinhavam à sua intenção. Ele compreendeu que a consciência elevada é um ímã poderoso e que quanto mais pura, clara e firme for a mente, mais inevitável se torna a manifestação de resultados significativos. Mais ainda, João percebeu que não se tratava apenas de resultados externos. A energia que ele atraía transformava sua própria percepção, tornou-o mais calmo, mais seguro, mais resiliente diante das adversidades. Ele se sentia em harmonia com a vida, percebendo oportunidades onde antes via obstáculos e sentindo no cotidiano sinais sutis de avanço e crescimento. Em silêncio, olhando o reflexo da lua sobre a água, João compreendeu finalmente que a verdadeira lei da atração não atua contra ou a favor, ela simplesmente responde. E para que a vida responda de forma grandiosa, é necessário elevar a consciência, agir com clareza e firmeza, e nutrir pensamentos alinhados com aquilo que se deseja profundamente. A partir daquele dia, João passou a viver com uma nova perspectiva. Cada momento, cada interação e cada decisão era oportunidade de alinhar sua energia e moldar sua realidade. Ele não apenas esperava resultados, ele os atraía silenciosamente com a força invisível de uma mente concentrada e de um espírito consciente. E assim, a consciência elevada de João começou a transformar sua vida em algo maior do que ele poderia imaginar. Não por sorte, não por acaso, mas pela ação consciente, pelo foco, pela fé e pela energia que emanava de cada pensamento. A lei da atração não era mais teoria. Era prática, experiência e transformação diária. João caminhava por sua cidade, agora com uma percepção renovada de tudo ao seu redor. Tudo parecia diferente. O movimento das pessoas, o silêncio da rua ao amanhecer, até o vento parecia carregar uma energia sutil de possibilidades. Ele percebeu que, desde que começara a elevar sua consciência, a vida havia deixado de ser apenas um fluxo de acontecimentos aleatórios. Tudo ao seu redor refletia o estado de sua mente e a intensidade de seu foco. A riqueza, que por tanto tempo ele associara apenas a dinheiro ou bens materiais, começou a assumir outro significado. Observando um café movimentado, ele viu conversas, ideias surgindo, pessoas oferecendo e recebendo valor.
Compreendeu que riqueza verdadeira era um reflexo do interior. Clareza de pensamento, equilíbrio emocional, disciplina mental e coragem para agir com propósito. Sem essas qualidades, mesmo possuindo fortuna, a vida permanecia vazia, sem sentido. João se lembrou das dificuldades que enfrentara. Cada desafio superado, cada obstáculo transformado em aprendizado, cada ação tomada com consciência, tudo contribuía para a riqueza interior que ele agora sentia pulsar em seu ser. Era uma riqueza silenciosa, invisível para os olhos, mas palpável na força com que sua mente influenciava a realidade. A consciência elevada não apenas atraía resultados externos, moldava o próprio caráter, fortalecia a disciplina e expandia a percepção de possibilidades. Enquanto caminhava sozinho por um parque, João observava crianças brincando. Elas não planejavam, não calculavam, apenas viviam, explorando, criando, sentindo. E ele compreendeu que a verdadeira riqueza era, em essência, liberdade. Liberdade de pensar com clareza, liberdade de agir com propósito, liberdade de transformar cada situação em aprendizado e crescimento. Todo esforço externo se tornava expressão de um mundo interno organizado e elevado. Em uma pequena livraria, João folheava livros antigos sobre sucesso e prosperidade. Cada página parecia confirmar aquilo que ele já sentia. O mundo exterior não cria riqueza por si só. Ele é o reflexo direto da mente que o habita. Um indivíduo com pensamentos dispersos e medo constante dificilmente atrairia a abundância. Aquele que mantinha a mente elevada, disciplinada e focada, inevitavelmente se tornaria um ponto de atração para oportunidades, ideias e crescimento. João passou a analisar suas próprias ações e hábitos. Ele notou que quando desperdiçava energia com preocupações inúteis ou julgamentos sobre o mundo, sua capacidade de criar riqueza real diminuía. Mas quando aplicava sua mente com clareza, cultivava pensamentos construtivos e agia com propósito, o mundo parecia abrir espaço à sua frente. Cada passo se tornava mais seguro, cada decisão mais assertiva, cada situação mais propícia à prosperidade. Ele percebeu também que a riqueza interna e externa estão intrinsecamente ligadas. Um espírito disciplinado e consciente cria oportunidades. Uma mente elevada transforma essas oportunidades em conquistas. Uma vida alinhada com propósito torna cada resultado significativo. A verdadeira prosperidade não é apenas ter, é ser. Ser capaz de criar, influenciar e transformar sua realidade com consciência e intenção. Caminhando ao entardecer, observando o reflexo dourado do sol sobre os prédios, João sentiu uma profunda gratidão. Ele compreendeu que a consciência elevada não apenas atraía grandes resultados, moldava sua percepção da vida, transformando cada desafio, cada encontro e cada experiência em oportunidade de crescimento e abundância. E naquele momento, sozinho, mas consciente, João percebeu que a verdadeira riqueza não estava à frente, esperando para ser conquistada. Estava dentro dele o tempo todo, crescendo silenciosa, invisível, mas firme. Tudo o que ele precisava fazer era manter a mente elevada, a consciência desperta, e deixar que essa riqueza interna se refletisse no mundo externo, transformando sua vida em algo maior, mais pleno e mais extraordinário do que jamais imaginara. João sentia que algo dentro dele estava mudando de forma definitiva. Não eram apenas os resultados externos que se alinhavam. Era ele mesmo, cada pensamento, cada emoção, cada hábito. Percebeu que a verdadeira jornada não se limitava a alcançar metas ou superar obstáculos, mas a transformação interna que tornava tudo isso possível.
Durante uma manhã silenciosa, caminhando sozinho pela estrada que levava ao antigo bosque, ele refletiu sobre sua própria vida. Cada dificuldade, cada medo, cada vitória, tudo havia contribuído para moldar não apenas o homem que se tornara, mas o homem que ainda estava por vir. Ele percebeu que a autotransformação não acontecia de forma instantânea. Era o resultado de disciplina, consciência e coragem para confrontar suas próprias limitações. Olhou para seu reflexo no lago tranquilo à beira do caminho e se confrontou com perguntas profundas. Quem sou eu? Quem eu desejo me tornar? Até que ponto estou disposto a ir para me libertar das correntes invisíveis que ainda me seguram? Cada resposta era um passo na direção de uma versão mais forte, mais consciente e mais capaz de si mesmo. João compreendeu que a autotransformação exigia coragem para enfrentar a própria mente. Não podia mais se permitir fugir de pensamentos desconfortáveis ou emoções difíceis. Cada hesitação, cada autocrítica, cada dúvida precisava ser observada e compreendida, não negada ou ignorada. Ele começou a perceber que o maior obstáculo para o crescimento não estava fora, mas dentro de si. Ao longo das semanas seguintes, João dedicou tempo a se conhecer profundamente. Cada manhã começava com silêncio, observação e reflexão sobre suas atitudes e escolhas. Ele caminhava sozinho, sentindo cada passo, cada respiração, cada pensamento que surgia. Era um diálogo íntimo com sua própria essência, uma oportunidade de reescrever hábitos antigos e plantar sementes de uma mente disciplinada e elevada. A transformação não se limitava ao pensamento. João começou a perceber mudanças sutis em seu corpo e em suas ações. A paciência se tornava mais natural, a clareza mais presente, a tomada de decisão mais firme. Ele se deu conta de que o progresso interior se refletia diretamente no mundo exterior. Interações se tornavam mais produtivas, oportunidades surgiam com mais frequência e sua presença começava a inspirar confiança e respeito nas pessoas ao seu redor. O processo exigia constância. Havia dias em que velhos medos e dúvidas retornavam, tentando arrastar João para padrões antigos de comportamento. Mas ele aprendeu que a autotransformação não significa perfeição. Significa persistência, vigilância e a disposição de se reconectar com sua essência cada vez que se perde. Cada vez que enfrentava a si mesmo, saía mais forte, mais sábio e mais próximo da vida que desejava criar. João também começou a perceber a beleza silenciosa de viver em harmonia consigo mesmo. Cada pequena vitória interna, controlar uma reação impulsiva, escolher agir com paciência, manter clareza em meio ao caos, era uma confirmação de que ele estava no caminho certo. Ele compreendeu que a verdadeira liberdade não vem de conquistas externas, mas do domínio sobre si mesmo. Em uma tarde de outono, enquanto o sol caía entre as árvores, João sentiu uma sensação rara, uma profunda integração entre mente, coração e espírito. Ele percebeu que a autotransformação era a chave para tudo o que desejava. Clareza para agir, força para superar desafios, energia para criar oportunidades e consciência para alinhar sua vida com propósitos maiores. E assim, sozinho em sua caminhada, João entendeu que cada passo dado em direção à transformação interna não apenas moldava seu caráter, mas também atraía resultados reais para sua vida. Ele estava se tornando não apenas um homem de sucesso, mas um homem de consciência elevada, capaz de transformar qualquer circunstância em aprendizado, crescimento e realização. João agora compreendia que o caminho da autotransformação não significava ausência de dificuldades. Pelo contrário, quanto mais avançava, mais percebia que o mundo testava a força de sua mente e a firmeza de seu espírito.
Obstáculos que antes pareciam insuperáveis, agora surgiam com novos contornos, exigindo não apenas habilidade ou conhecimento, mas uma força silenciosa, cultivada dia após dia, a persistência. Numa manhã fria, enquanto caminhava sozinho por ruas desertas, João lembrou-se de todas as vezes em que hesitou, em que quase desistiu, em que se deixou levar pelo medo do desconhecido. Cada lembrança era uma prova do poder da mente que vacila diante da incerteza. Mas agora ele sabia que o segredo não estava em evitar o fracasso, mas em continuar, mesmo quando tudo parecia conspirar contra ele. O trabalho de João também se tornou um campo de teste para sua resiliência. Projetos que haviam sido adiados, oportunidades que pareciam perdidas, crises inesperadas. Cada situação exigia não apenas inteligência, mas coragem, paciência e determinação. Ele começou a perceber que a verdadeira vitória não estava na obtenção imediata de resultados, mas na capacidade de manter a mente elevada, a visão clara e a ação constante, mesmo diante do fracasso temporário. Enquanto refletia sobre sua trajetória, João compreendeu algo profundo. Pessoas comuns desistem porque permitem que o desânimo se torne maior que o desejo de vencer. Mas aqueles que persistem, que se levantam após cada queda, que mantêm firme a visão de seus objetivos, acabam sendo recompensados de formas que vão muito além do que poderiam imaginar. A persistência, ele percebeu, era a ponte silenciosa entre o desejo e a realização, entre o sonho e a realidade. Em uma tarde de outono, João enfrentou um dos maiores desafios de sua vida. Uma situação que parecia destinada a derrubar tudo o que construíra. Ele se viu cercado por críticas, pela falta de apoio e por resultados que demoravam a aparecer. Mas, em vez de ceder ao desespero, ele recorreu a tudo que havia aprendido até então. Consciência elevada, fé inabalável, ação imediata e foco no essencial. Cada passo, cada decisão, cada esforço se tornou uma expressão de sua resiliência silenciosa. Ele percebeu que a persistência não é apenas continuar, mas continuar com sabedoria. Não se trata de insistir cegamente, mas de ajustar estratégias, aprender com erros, observar padrões e agir com clareza. João compreendeu que cada desafio continha lições ocultas e que a resiliência era o instrumento que permitia transformar cada adversidade em degrau para conquistas maiores. Caminhando sozinho ao entardecer, João sentiu a força da experiência se consolidar. Ele havia aprendido que a vida não oferece garantias, mas recompensa aqueles que não desistem. Cada momento de dúvida vencido, cada medo enfrentado, cada ação tomada com determinação, tornava-o mais forte, mais seguro e mais preparado para o futuro. E então, observando o reflexo dourado do sol nas janelas da cidade, João percebeu algo essencial. A persistência não é apenas uma qualidade, é a essência da mente elevada. Quem persiste constrói seu próprio caminho, transforma desafios em oportunidades e, aos poucos, molda uma realidade que reflete a força de seu espírito. A resiliência não é passiva, é ativa, poderosa e transformadora. Ao final do dia, sozinho em sua caminhada, João sentiu que tinha atingido um novo patamar. Ele ainda enfrentaria obstáculos, mas não mais como alguém indefeso diante da vida. Ele sabia que, enquanto mantivesse sua consciência elevada e sua determinação firme, nenhum desafio seria grande o suficiente para impedi-lo de alcançar grandes resultados. João caminhava pelo mesmo parque onde tantas reflexões haviam surgido, agora com uma sensação de calma e força interior que jamais experimentara. Cada passo parecia ressoar com tudo que ele havia aprendido nos meses anteriores,
consciência elevada, fé inabalável, ação imediata, foco no essencial, superação de obstáculos, persistência e resiliência. Tudo se somava, não como teoria, mas como prática viva, moldando sua vida de forma concreta e visível. Ele começou a notar mudanças sutis no mundo ao seu redor. O que antes exigia esforço desproporcional, agora fluía com naturalidade. O reconhecimento das pessoas, as oportunidades que surgiam, as conexões inesperadas, tudo refletia não apenas a sorte, mas o reflexo direto de sua transformação interna. Cada situação se alinhava com sua mente e espírito, como se o universo tivesse respondido à energia consistente que ele emanava. João percebeu que grandes resultados não aparecem de repente. Eles se manifestam gradualmente, à medida que a mente se eleva e a ação se torna consistente. Cada passo dado, cada desafio enfrentado, cada momento de foco e disciplina contribuía para a construção de uma realidade maior, mais rica e mais plena. Era a lei natural do universo. Aquilo que é cultivado internamente se manifesta externamente. Em um momento de silêncio, olhando para o horizonte dourado pelo sol poente, João compreendeu a magnitude de tudo que havia conquistado. Não se tratava apenas de metas atingidas ou reconhecimento externo, mas da harmonia entre seu interior e o mundo à sua volta. Ele percebeu que os resultados extraordinários que tanto buscava não eram apenas números ou bens, eram uma vida alinhada com propósito, consciência e intenção. As pessoas à sua volta começaram a perceber a diferença. Sua presença inspirava confiança, suas palavras carregavam clareza, suas ações transmitiam determinação. João entendia que não estava apenas criando resultados para si mesmo, mas influenciando positivamente aqueles que cruzavam seu caminho. Era a manifestação silenciosa de uma mente elevada, que não apenas recebe, mas também transforma. Enquanto caminhava pelas ruas agora iluminadas pelo entardecer, João sentiu gratidão profunda. Cada dificuldade, cada momento de dúvida, cada obstáculo enfrentado havia sido essencial para moldar sua mente e espírito. Ele percebeu que os resultados que alcançava eram apenas reflexo de sua disciplina, foco e consciência elevada. Nada no mundo poderia substituir a força interior que agora guiava cada decisão. E assim, João compreendeu que grandes resultados são inevitáveis para aqueles que se comprometem a elevar sua consciência, agir com propósito, manter fé firme e persistir diante das adversidades. Eles não surgem de sorte, coincidência ou atalhos. Surgem da integração de mente, espírito e ação alinhados com um objetivo maior. Ao final do dia, sozinho, mas pleno, João sorriu para si mesmo. Ele sabia que a vida não havia se tornado perfeita. Desafios continuariam a surgir. Mas ele agora possuía algo infinitamente mais valioso: a capacidade de transformar qualquer situação em oportunidade, qualquer obstáculo em aprendizado, qualquer desejo em realidade. A consciência elevada, pensou João, é o verdadeiro poder. Ela não apenas atrai grandes resultados, ela molda a própria realidade, cria oportunidades invisíveis e transforma o ordinário em extraordinário. João sentiu a certeza silenciosa de que, enquanto mantivesse essa força interior viva, sua vida continuaria a evoluir, crescendo em riqueza, propósito e significado. E naquele instante, sozinho sob o céu que se iluminava com as primeiras estrelas, João compreendeu a verdade que Napoleon Hill tantas vezes repetira: quando a mente é elevada, o espírito é forte e a ação é consciente, não há limites para os resultados que podem ser alcançados. E assim chegamos ao fim desta jornada, mas a verdade é que a sua própria história está apenas começando. João nos mostrou que a consciência elevada, a fé inabalável, a ação imediata e a persistência
transformam sonhos em realidade. Que cada obstáculo é apenas um degrau, cada desafio uma oportunidade e cada pensamento a semente do seu futuro. Agora, eu quero que você reflita onde você está investindo sua energia, o que você tem cultivado em sua mente e coração. Lembre-se, o poder de transformar sua vida está dentro de você. Cada decisão, cada passo, cada escolha consciente aproxima você da sua própria grandeza. Se você sentiu essa mensagem, se ela tocou seu coração e despertou algo dentro de você, não deixe essa energia parar aqui. Se inscreva no canal para continuar recebendo inspiração e ferramentas que podem mudar sua vida. Deixe o seu like para mostrar que você está pronto para agir. E mais importante, comente aqui embaixo como você pretende elevar sua consciência e transformar seus resultados. O caminho é seu e ele começa agora. Não espere mais. A vida responde àqueles que se movem com coragem, fé e determinação. O seu momento é este.